Boa noite a todas, a todos, a todes. Hoje nós estamos aqui para bater um papo super legal, super importante, informativo, com a professora Fernanda Moy. Eu sou a professora Nara Rubia, diretora de comunicação do Simpro Goiás, representando aí, né, essa semana do Dia Internacional da Mulher. E hoje nós vamos conversar com a nossa presidenta. É muito importante, né, ressaltar que 70% do Simpro Goiás hoje, a equipe é formada por mulheres. E hoje nós vamos falar um pouquinho, já que o assunto é bem amplo, a respeito do assédio moral, que é contra as professoras, o que é esse assédio, o que significa, como saber quando você está sendo assediada moralmente, sexualmente. Então, nós vamos debater a respeito disso hoje. A professora Fernanda é presidenta do Simpro Goiás, Fernanda de Paula Ferreira Moy. Nós a chamamos carinhosamente de nossa Nanda, né? Nanda Moy. É graduada em Direito. Eu vou falar um pouquinho, uma pitadinha só sobre ela, porque senão ia ficar a live inteira, né? O currículo é extenso. Graduada em Direito, mestre em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, doutora em História pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente é professora da PUC Goiás e da Universidade Federal de Goiás, coordenadora do Grupo de Estudos em Direitos Humanos e de Direito Penal Internacional da PUC Goiás. Oi, Nanda, tudo bem? Oi, tudo bem? Nara, como é que você tá? Queria, Beleza, melhor agora falando com você. queria agradecer, Saudade. saudade também, né? Esses tempos aqui de pandemia, ainda mais, a situação que estamos vivenciando agora em Goiás, no Brasil como um todo, né? Mas vamos falar aqui da nossa realidade, Goiás, Goiânia mais em específico, né? Temos que manter aqui o nosso distanciamento, então a única forma de nos vermos, de nos falarmos é por esses meios, né? E que bom que eles existem e estão aí para que a gente consiga matar pelo menos um pouquinho da saudade. Agradeço imensamente a apresentação tão generosa que você fez. Se você me permite, eu só vou te fazer uma correção. Vice-presidente, né? Vice-presidente. É, que você, só essa correçãozinha. Mas é isso, é um prazer estar aqui, um tema extremamente importante. Muitas vezes nós sofremos assédio, não conseguimos identificá-lo, não temos força para isso. E a nossa ideia, né, Nara, é a gente tentar de alguma forma chegar nessas mulheres, nessas professoras que sofrem assédio, que não sabem exatamente como identificar, como se portar, como reagir frente a isso, né? Então, é isso. Fico muito grata pelo convite que você fez, agradeço você, a comunicação do Simpro Goiás, o Simpro Goiás, enfim, gratidão. Nós que agradecemos. Então, nós recebemos aí ao longo desse período algumas perguntas. Uma delas é: como reconhecer o assédio moral e como ele se configura? Bom, Nara, eu acho que essa questão de o que é o assédio moral, né? Como que ele se caracteriza, como que ele se configura, é uma questão que nós devemos discutir assim desde um primeiro momento, né? E aí eu penso que nós devemos trazer algumas reflexões, né? Então, primeira questão, a gente tem que pensar no nosso próprio ordenamento jurídico. E quando nós pensamos em Constituição Federal, quando nós pensamos em Código Civil, quando nós pensamos em Lei 8.112, aí eu tô pensando, né, no Estatuto do Servidor Público, porque eu também tenho assédio moral na esfera pública, eu não tenho assédio moral somente na esfera privada, né? Então, quando nós pensamos nessa questão do nosso ordenamento jurídico, nós temos que pensar, né, que o nosso ordenamento jurídico, ele nos protege da prática desse assédio moral, né? Porque quando a gente pensa na nossa Constituição Federal, nós vamos ter o quê? Que a Constituição Federal, ela vai se pautar, né? Ela vai ter como fundamento a dignidade da pessoa humana. E aí, quando nós pensamos nessa questão da dignidade da pessoa humana, esse princípio, ele vai se refletir em todo o nosso ordenamento jurídico. Para além da questão da dignidade da pessoa humana, nós temos, inclusive, como um dos princípios que vão pautar a nossa ordem econômica, por exemplo, lá no artigo 170 da mesma Constituição, nós vamos ter a questão da valorização social do trabalho. A questão da valorização social do trabalho, então,
está no início da nossa Constituição e também ali no meio, quando nós estamos trabalhando os princípios que regem a nossa ordem econômica, né? O artigo 170 vai falar que a nossa ordem econômica, ela deve se pautar tanto na livre iniciativa quanto na valorização do trabalho. Então, a gente percebe o cuidado, a preocupação que o nosso legislador, ele teve com a questão da dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho. Além disso, nós temos como direitos, né, fundamentais, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à honra, tudo bem? Pensando nessas questões, é claro que isso vai se refletir na nossa legislação infraconstitucional. E aí, quando nós pensamos no Código Civil, o nosso Código Civil vai dizer claramente que sempre que alguém, por ação ou omissão voluntária, por negligência ou por imprudência, viola direito e causa dano a outro, ainda que exclusivamente moral, ele cometeu um ato ilícito. Se ele cometeu um ato ilícito, ele deve responder pela prática desse ato. Mas, enfim, por que eu trouxe essa questão da Constituição Federal, do Código Civil e também da Lei 8.112, né? Porque, como eu disse, a questão do dano moral não é um privilégio, né, privilégio entre aspas, e sendo bastante irônica, né, da iniciativa privada. A gente também sofre muito assédio moral no serviço público. Porque quando a gente fala em assédio moral, a gente está pensando o quê? Numa situação onde pessoas são expostas a questões de humilhação, a situações constrangedoras, e essa humilhação, esse constrangimento, ele é repetitivo, ele é prolongado no seu ambiente de trabalho. E sempre que eu estou falando em assédio moral, eu estou falando em uma conduta que vem trazer danos à dignidade e à integridade do indivíduo. E quando eu sou vítima de assédio moral, para além da questão relacionada, óbvio, à minha integridade, à minha dignidade, eu acabo adoecendo. Então, quando nós falamos em assédio moral, a gente tem que pensar o quê? O que é esse assédio moral no trabalho? Então, nada mais é do que a exposição de trabalhadores e trabalhadoras a situações humilhantes, constrangedoras, que se repetem, que se prolongam durante toda a sua jornada de trabalho, no exercício das suas funções. É claro que quando a gente pensa em assédio moral, né, o mais comum é que haja esse assédio moral dentro de uma hierarquia, né, mas a gente também pode ter, para além desse assédio moral de cima para baixo, eu posso ter um assédio moral horizontal também. Mas o fato é, o que é o assédio moral? É quando eu sou exposta a situações humilhantes, a situações constrangedoras dentro do meu ambiente de trabalho, de forma repetitiva e de forma prolongada. Nanda, uma das coisas que as professoras questionaram muito porque o que acontece? Muitas vezes nós estamos sofrendo assédio moral e nós nem sabemos que estamos naquela situação. Então, você poderia nos exemplificar, para ficar mais claro para as meninas, para as professoras que estão nos assistindo, situações cotidianas, situações comuns, às vezes até experiências de professoras que você já orientou quanto a essa questão do assédio moral? Nara, uma vez eu estava participando de uma banca de trabalho de conclusão de curso, e o trabalho do aluno era o assédio moral na esfera pública. E aí, a gente participa de muita banca, né? E para além dessa banca, eu também, uma que me chamou muito a atenção, e nessa em específico eu tive esse insight. É claro que são situações distintas, em âmbitos distintos, mas quando a gente é vítima de assédio moral, eu acho que é muito parecido quando nós estamos em um relacionamento abusivo. Muitas vezes, quando você está num relacionamento abusivo, você não consegue perceber que você está sendo abusada. Quando você está num relacionamento abusivo, muitas vezes você só consegue perceber isso quando você consegue sair daquela situação. Eu penso que o assédio moral, ele seja mais ou menos nesse sentido. Muitas vezes eu posso eu posso ter sido vítima de assédio moral e não ter percebido. Porque o agressor, ele tem estratégias, né?
Esse agressor, ele não vai escolher qualquer pessoa aleatoriamente para praticar o assédio moral. Então, muitas vezes, esse agressor, ele tem como estratégia escolher uma vítima, escolhe a sua vítima e isola do grupo. Ele tira o direito de voz dessa pessoa, impedindo que ela se expresse. Ele fragiliza, ele ridiculariza, ele inferioriza, ele menospreza essa pessoa na frente dos seus pares. Ele vai culpabilizar e responsabilizar essa pessoa publicamente. Ele vai desestabilizá-la emocional e profissionalmente. E aí é muito complicado, né, Nara? Porque eu sendo vítima desses atos, eu sendo vítima dessa situação, eu estando nesse contexto, eu vou perdendo a minha autoconfiança, eu vou perdendo o interesse pelo meu trabalho, eu vou adoecendo, e aí eu posso ter uma série de problemas. Eu tive um aluno que ele era vítima de assédio moral, e ele só foi se dar conta quando ele sofreu um infarto. Ele foi começando, ele foi adoecendo, ele sempre arrumava desculpas para essas questões, porque ele, na cabeça dele, ele não era o perfil de alguém que sofreria um assédio moral, mas a hora que ele realmente infartou, ele começou a analisar toda essa situação e aí ele percebeu que ele estava sendo vítima de assédio moral. Nesse caso em específico, era um homem mais velho, ele trabalhava há muito tempo em uma determinada empresa, não era professor, e ele surgiu um chefe novo, muito mais novo, e ele achava que o chefe era daquele jeito com ele por uma questão de insegurança, pela questão da idade, pela questão da experiência, mas o fato é que ele demorou um certo tempo para perceber e para entender o que estava acontecendo com ele, né? Mas, enfim, existem essas estratégias do agressor, né? E é muito comum que, na maioria das vezes, infelizmente, as mulheres sejam vítimas de assédio moral. É claro que... Inclusive, tem um dado, né, divulgado agora recentemente pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que as mulheres estão adoecidas por conta do assédio moral sofrido, principalmente agora em tempos de pandemia, né? Tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Essa questão da pandemia é algo que eu acho que a gente tem que refletir muito e talvez levar para um próximo encontro, sabe, Nara? Porque é claro que o homem ele pode ser vítima de assédio moral, tá certo? Geralmente é aquela coisa bem babaca, né? Eu acho que eu vou atingir um homem, eu vou assediar um homem atacando a sua virilidade, atacando a sua masculinidade, né? A gente vive numa sociedade extremamente machista, então isso acaba em determinados momentos afetando e sendo uma das formas de se assediar esse homem. Mas as grandes vítimas, em verdade, somos nós, mulheres, né? Porque a gente tem, para além dessa questão de estarmos inseridos em uma sociedade extremamente machista, nós temos ali questões que visam nos intimidar, nos submeter, nos proibir a fala, e aí sempre que nós tentamos responder isso, é muito comum que nós sejamos taxadas, né, de doidas, desequilibradas, enfim. Histéricas. Exatamente. Então, nós temos essas questões, né? É muito interessante observar que o assédio moral no trabalho, ele não é um fato isolado, né? Ele vai ser a prática de um ato reiterado, é uma prática constrangedora, que humilha de forma diuturna, não é isso? Então, é muito importante que nós estejamos atentos. Por quê? Porque eu posso ser a próxima vítima. Eu posso estar sendo vítima de assédio moral e não saber. E aí, pensando no que você falou, ali a questão do exemplo, né? Você comentou ali, porque talvez eu esteja sendo vítima de assédio moral e nem saiba. Talvez eu tenha uma casca um pouco mais grossa do que a sua e entenda que aquilo não está me afetando. Mas o fato é, né? Existem algumas práticas bastante claras em relação ao assédio moral, que vai atingir mais ou menos aquela pessoa, que não deixa de se caracterizar enquanto tal. Mas, por exemplo, o que a gente pode pensar? Como que eu vou caracterizar esse assédio moral? Como eu já falei, né, aquela questão de humilhar, aquela questão de intimidar, mas
como que eu posso pensar? Quais são os exemplos que a gente pode pensar de assédio moral? Aquelas brincadeiras sem graças, a desqualificação do meu trabalho, eu forçar alguém a fazer o que não quer, enfim, uma série de questões que vão sendo colocadas diariamente. Uma supervisão excessiva em relação ao meu trabalho, tá certo? Eu tenho ali, enfim, eu tenho ali uma série de questões, né? Só que aí eu também penso no caminho inverso, né? O que não é assédio moral? Porque se assédio moral é tudo aquilo que me humilha, tudo aquilo que me expõe, é tudo aquilo que ataca a minha dignidade, eu também tenho que pensar o seguinte: algumas questões que eu posso pensar que são, que se caracteriza como prática de assédio moral, mas, na verdade, a doutrina especializada acaba dizendo que não, né? Então, por exemplo, quando eu exijo que o trabalho seja cumprido com mais eficiência, eu estimulo o cumprimento de metas. Em princípio, isso não se caracteriza como assédio moral, mas a questão é: como que eu estou exigindo uma maior eficiência da parte do meu empregado? Como que eu estou estimulando esse meu empregado a cumprir metas, tá certo? Então, na verdade, eu tenho que tomar um certo cuidado com essa questão de como que eu estou fazendo isso, tá certo? Por exemplo, uso de meios tecnológicos de controle. Questão para gerir quadro de pessoal. Muitas vezes nós estamos nos utilizando de mecanismos tecnológicos, como ponto eletrônico, como não permitir acesso a e-mail pessoal dentro do seu ambiente de trabalho. Isso é assédio moral? Em princípio, não. Mas a gente sempre tem que ter em mente que a linha é muito tênue, não é? Exemplos de professoras, né? Que nós temos aí, não uma, mas várias professoras que em uma entrevista em determinadas escolas ali, né, apresentando currículo, naquela entrevista tradicional que nós muitas vezes passamos por isso, a professora, ela é questionada da seguinte forma: professora, a senhora já tem filhos? Ah, tá, a senhora já fez ela que é adura, a senhora tem pretensão de ter mais filhos? Porque assim, professora, nós não queremos contratar mulheres que venham no futuro aí engravidar. Isso é assédio moral? Porque é uma situação extremamente comum para nós mulheres, Nara, professoras. deixa eu só fazer um parênteses, porque eu acabei não falando de uma questão que você trouxe na sua fala anterior e que a Elizabeth Mesquita está falando aqui no chat, né? A questão do momento de pandemia, a questão do assédio moral dentro desse momento de pandemia. Eu não sei vocês, mas eu tive o meu trabalho, ele duplicou, ele quadruplicou, enfim. Nós estamos abrindo a nossa casa, nós estamos abrindo a nossa intimidade para os nossos alunos. E nós que somos mães temos mais um problema, né? Um problema não, né? Assim, que horror falar um problema, mas enfim, você está com seus filhos em casa, você está com seus filhos em ensino remoto, e dependendo da idade do seu filho, essa criança não vai ter o entendimento de que naquele momento você está trabalhando e que ela não pode te interromper. E aí, muitas vezes, você sofre muita pressão para que você entregue o trabalho, para que você cumpra prazos, para que você haja numa situação completamente atípica, de uma forma que muitas vezes não te era exigido nem quando você estava no presencial. E aí você me faz essa pergunta. Olha, eu vou ser muito sincera com você, eu entendo que não. Eu entendo que quando, numa entrevista de emprego, você é questionada sobre a sua perspectiva de ter filho ou não, se você tem filho ou não, primeiro que quando a gente fala em assédio moral no ambiente de trabalho, a gente pressupõe uma relação de trabalho, né? A gente pressupõe aquela prática de humilhação, de exposição, de forma reiterada. Quando eu estou em uma entrevista de emprego, eu não consigo visualizar a questão do assédio moral. Eu posso ter uma situação que caracteriza um dano moral, mas não necessariamente o assédio moral. Por quê? Porque para que eu tenha assédio, as agressões elas devem ser
repetidas, elas devem ser constantes, elas devem ser por prazo prolongado, e aí o agressor ele tem a clara intenção de prejudicar emocionalmente a sua vítima. Então, assim, sendo bem pontual, não, eu entendo que não, que eu posso pensar num dano moral, mas não em um assédio moral, mesmo porque, voltando ali a sua pergunta, né, eu preciso pensar nessa relação de trabalho, né? Então, por exemplo, eu retiro a autonomia do meu funcionário, ou então eu o contesto a todo momento, eu o sobrecarrego com tarefas que muitas vezes não têm relação com o seu contrato, eu vou ignorar a sua presença. Olha só, imagina, a gente está numa determinada escola, na sala dos professores, eu, enquanto chefe, eu entro, cumprimento todo mundo, todas as vezes, eu ignoro você todas as vezes, e todas as vezes que eu me refiro a você, eu me refiro a você falando, pois é, gente, mas olha, não façam como a Nara, vocês estão vendo, né, que tudo que ela faz não dá certo, tudo que ela faz a gente precisa refazer. Então, nós temos aqui essa questão, né, de ignorar a presença do assediado e sempre que eu me dirijo a ele, eu me dirijo dessa forma extremamente grosseira, né, grosseira para eu ser gentil. Eu gritar com essa pessoa, tá certo? Eu espalhar histórias a seu respeito, enfim, eu atribuir apelido pejorativo, enfim, todas essas questões que te colocam numa situação de humilhação. Beleza. Uma outra questão também, como que a gente pode comprovar o assédio moral? Por exemplo, você pode ali filmar essa situação, não seria uma exposição da instituição, da escola, como que a gente pode comprovar isso? Olha só, eu posso comprovar o assédio moral por todo e qualquer meio de prova admitido em direito, tá certo? Então, qual é a grande questão aqui do assédio moral? E aí eu gostaria de não ser mal interpretada. A questão do assédio moral, ela tem uma subjetividade muito grande, né? Foi aquilo que eu falei para você. Às vezes, algo que para você vai ser extremamente doloroso, para mim, não traz maiores impactos, né? Então, essa questão do assédio moral, assim como do assédio sexual, é muito complicada, porque ela está muito pautada na questão da subjetividade, né? Muito embora eu tenha determinadas práticas que caracterizem o assédio moral, mas se essas práticas não me causam um determinado efeito, eu acho que fica um tanto quanto complicado a gente discutir essa questão. Mas o fato é, como que eu posso provar o assédio moral? Por todo qualquer meio de prova admitido em direito. Por isso que é importante que quando a gente percebe que um colega está sendo assediado, nós nos colocarmos numa postura de acolhimento, nós demonstrarmos para esse colega que ele não está sozinho. E para quem está sofrendo assédio moral, colher todo tipo de prova admitida em direito, porque geralmente eu vou ter uma prova testemunhal num processo nesse sentido. E prova testemunhal, ela é um tanto quanto complicada, né? Então, se você recebe mensagens de WhatsApp, se você recebe e-mails que te agridem, que te ofendem, que te humilham, esse e-mail, por exemplo, compartilhado com todo o grupo, né, de colegas ali, digamos assim, arquiva tudo isso, porque são os meios de prova, né, que nós temos para comprovar que fomos vítimas de assédio moral. Inclusive, esse seria o próximo questionamento, tirar ali o print, né, da tela do celular. Por exemplo, tem um relato de uma professora que, por várias vezes, durante o mês de novembro de 2020 e dezembro de 2020, a gestora dessa instituição postava sempre nos grupos assim, ó, não, podem comemorar, não haverá demissão esse ano. Isso é um tipo de assédio moral. Por repetidas vezes. Sim, por repetidas vezes. Pois é, Nara, agora você me pegou, eu não sei. Porque
é aquilo que eu te falei, é muito complicado, tem muita questão da subjetividade, né? Então, imaginemos que eu mande a seguinte questão: podemos comemorar, não haverá demissões. Será que por trás disso tá tendo uma ameaça velada para mim? Percebe que uma das questões ali eu preciso, quando eu falei ali da questão, né, das posturas do assediador, ele vai ter uma vítima, né, em específico, ou um grupo de vítimas. Eu realmente precisaria pensar um pouco mais nisso, porque para caracterizar o assédio moral, eu preciso ter uma série de outras questões, né? Eu preciso deliberadamente estar querendo prejudicar aquela pessoa. Eu preciso imputar a essa pessoa uma situação de humilhação, uma situação vexatória. Então, se eu recebo essa mensagem por 2, 3, 10 vezes, fica calma que você não vai ser demitida. Eu realmente não consigo, assim, num primeiro momento, sem analisar tudo que está por trás, todo o conjunto de ações, eu realmente não consigo vislumbrar isso como se caracterizando como um assédio moral. Muito bom. Uma Agora, outra, sim, vontade. agora, Desculpa te imaginemos. interromper. Não, desculpa eu. Imaginemos que eu coloque assim: vamos comemorar porque eu agora sou a sua chefe, e aí eu começo a ficar fazendo piadinhas, tendo em vista, por exemplo, a sua opinião política. Olha, fica tranquila, viu, Nara? Porque enquanto você apoiar o meu candidato, nada vai te acontecer. Olha, fica tranquila, porque enquanto você continuar tendo essa postura que te fere ter essa postura, por exemplo, né? Você não está sendo quem você fica super tranquila, porque enquanto você estiver assim de acordo, enquanto você não se apresentar como sendo, sei lá, uma porra louca, fica tranquila, tá? Nara, a partir do momento que você pintar o seu cabelo de preto e não usar batom vermelho, e não usar colar bonito, chamativo, você fica tranquila, tá? Que você não vai ser demitida. Então, um pouco... Excelente você citar isso, porque é uma das coisas que nós mulheres sofremos em determinadas instituições, né? Aquela coisa de você usar um colar pequeno, de você usar um brinco pequeno. Eu mesma, assim, no início do magistério, as pessoas falavam, né, isso há 18 anos atrás, as pessoas falavam muito isso para mim: olha, não usa esses colares chamativos, né? Esses brincos muito grandes, porque o aluno vai prestar atenção no seu brinco, no seu colar, não vai prestar atenção em você. Então você não pode fazer isso. Muito interessante. E os relatos é que isso até hoje continua acontecendo, né? não usa essa roupa, Infelizmente. não usa esse tipo de roupa, né? Porque, enfim, agora você imagina uma questão que caracteriza assédio moral. Todo dia eu tô no corredor ali da sua sala de aula e você gosta de usar uma saia acima do joelho. Todo dia eu falo: Nara, mas você veio para dar aula ou você veio para mostrar as pernas? Todo santo dia. É complicado, né? Com certeza. Nanda, uma outra questão aqui que chegou para a gente é a seguinte: não sei se cabe aqui, mas você vai poder nos responder. Por exemplo, hoje, com toda essa questão de, né, tecnologia, e eu gosto de dizer que eu sou agraciada, né, porque eu estou trabalhando em condições interessantes, em boas condições. Mas, enfim, por exemplo, um relato aqui de uma professora que nos enviou, ela disse o seguinte, que ela trabalha os 3 turnos e ela fica os 3 turnos com o fone no ouvido, que a instituição que ela trabalha não oferece um microfone, não oferece nada para ela, que ela então desenvolveu uma otite que ela não está conseguindo colocar o fone mais no ouvido. Isso caracteriza o quê? Como que ela faz? O que ela procura? Pois é, essa é uma situação que a gente tem vivenciado bastante, né? Nós estamos o dia inteiro com fone, dia inteiro na frente do computador, então é uma questão auditiva, uma questão visual. Acho que a maioria de nós teve grau de miopia, para quem tem miopia, de astigmatismo alterado.
E sem contar outras questões, né? Por exemplo, eu preciso agora ter um ring light aqui do meu lado, eu preciso aumentar a velocidade da minha internet, eu preciso, enfim, eu preciso trazer toda a estrutura que sempre me foi oferecida agora para dentro da minha casa, e na grande maioria dos casos essa questão. Você pergunta aqui dela estar sempre usando fone de ouvido e ter desenvolvido uma otite. Então, quando a gente fala em assédio moral, vamos voltar ali no comecinho, a questão do que é o assédio moral, né? O assédio moral, ele vai se caracterizar como sendo a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de forma repetitiva, de forma prolongada. Mais uma vez, a gente vai ter que analisar todo o conjunto, porque, assim, é um pouco complicado você dar uma resposta muito direta, sim ou não, sem entender todo o contexto, não é? Entra aquela questão que você colocou, que eu achei bem interessante, da subjetividade. Sim, e além disso, o que vai acontecer? Quando eu penso em assédio moral, olha, o próprio nome já está dizendo, é assédio moral, não é um assédio, não é uma violência física, por exemplo. Esse assédio moral, ele vai ter que trazer danos à minha dignidade, ele traz danos à minha integridade. E aí, tendo em vista essas questões que começam no meu psicológico, elas acabam se exteriorizando no meu físico. Tá certo? Então, o assédio moral é isso, a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras, de forma repetitiva e prolongada no seu ambiente de trabalho, no exercício das suas atividades. E, em consequência disso, eu vou ter danos à dignidade e à integridade. E depois isso acaba refletindo no meu físico, né? Muitas vezes esse assédio moral, ele é tão forte, ele é tão pesado, ele é tão longo, que a vítima, ela acaba se desligando do seu trabalho, porque ela não tem mais força para continuar com aquilo, tá certo? E aí a gente vai ter essa questão da degradação deliberada das condições de trabalho, onde eu tenho o assediador praticando uma conduta extremamente violenta, Ainda está um pouquinho negativa. baixo. Tá um pouquinho. Não, eu acho que não é, não. Melhorou? Melhorou. E olha que eu tava gritando, hein? Eu falo que eu tenho dó dos meus vizinhos, porque eles são obrigados a assistir aula de empresarial todo dia. Eles estão sendo, eles estão sendo obrigados a assistir as minhas lives com frequência, porque eu nasci embaixo de uma cachoeira, né? Então, quando você falou que estava baixo, eu até estranhei, mas enfim. Mas agora tá normal, né? Sim, agora Então, sim. a gente tem essa questão de que o assédio moral ele vai se apresentar como sendo essas atitudes, né, deliberadas que vão degradar cada vez mais as relações, as condições de trabalho, onde o assediador ele tem uma conduta tão negativa, né, em relação ao assediado, que eu vou ter a constituição de uma experiência subjetiva, que foi aquilo que eu te falei, né? Que às vezes o que te afeta não me afeta, e eu acabo trazendo prejuízos de ordem prática, de ordem emocional para esse trabalhador, tá certo? Vamos voltar aqui na sua questão. E aí, é claro, eu vou perder a minha autoestima. A gente já ouviu tanto relato, né, Nara? Quando meu chefe me liga, me dá dor de barriga. Se quando seu chefe te liga, você tem dor de barriga, significa dizer que muito provavelmente está acontecendo um assédio moral nesse sentido. Mas o fato de eu ter que usar fone e isso me causar um problema físico, eu não posso afirmar que é assédio moral, porque eu tenho que ver como que está sendo posto isso para mim. De que forma está sendo pedido para que eu use o fone? Tá certo? A minha dignidade está sendo afetada? Eu estou sendo exposta a uma atitude degradante por parte do meu superior, por exemplo? Então, se você só me perguntar dessa forma, olha, eu tenho que usar fone, é assédio moral? Não. Ok. Como que isso me foi posto? Aí a gente vai ver como que isso foi posto e se isso vai se caracterizar enquanto tal. Uma outra questão, você comentou anteriormente que hoje, né, as nossas casas, elas estão abertas aos nossos alunos. Então, a gente tem muito caso, por exemplo,
do coordenador, né, ou do aluno, aluna, ficar o tempo inteiro ali no seu WhatsApp. Tem escolas que estão disponibilizando o WhatsApp do professor para os alunos. Então, os alunos entram em contato diretamente com as professoras, né? O coordenador também, 24 horas, durante o fim de semana. E uma outra questão também aqui, muito pautada e perguntada pelas professoras, é que muitos gestores, eles estão assistindo a todas as aulas, né? E aí, muitas vezes, quando acontece ali, às vezes o professor, ele contextualiza dentro do que ele está explicando, uma fala ali, e é questionado depois pelo coordenador, é pressionado. Isso é assédio moral por parte da gestão da escola, por parte dos alunos, enfim. Pois é, aqui eu acho que sempre vale a pena a gente fazer uma comparação, tá certo? Ótimo. Será que se eu estou no presencial, o meu chefe, o meu coordenador, ele vai ficar na minha sala assistindo a minha aula? Eu acho que não, né? Agora, a gente está vivendo uma realidade onde isso é diverso, né? Por quê? Porque eu estou num ambiente virtual. Então, vamos pensar o seguinte, muito provavelmente o meu coordenador, ele não ficaria na minha sala de aula física, porque isso claramente me geraria um desconforto. Só que agora, quando a gente está nesse ambiente virtual, a gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes quem está na sua sala nem é o seu aluno. Imaginemos que você dê aula para criança de 10 anos, e aí você está falando sobre um determinado tema e os pais daquela criança não concordam com aquilo. Os pais estão assistindo a aula. Enfim, você muitas vezes não sabe nem para quem você está dando aula, porque a depender da plataforma que você usa, tem uma coisa muito interessante também. Agora a gente já está aprendendo com isso, né? Mas a depender da plataforma que você começou ali o ano passado, aquele link ele poderia ser disponibilizado, sabe-se lá para quem. Então nós tivemos muitos casos de salas de aula serem invadidas e os professores serem agredidos por pessoas que sequer daquela instituição de ensino eram, né? A gente sofreu muito isso, por exemplo, na universidade pública. Tivemos vários casos, na privada também, né? Mas na pública aconteceu muito disso. Mas, enfim, voltando ali à sua pergunta, se o coordenador fica na minha sala de aula durante a minha aula, isso pode ser caracterizado como assédio moral? Eu entendo que sim. Por quê? Porque eu estou retirando a autonomia do professor. A gente tem que pensar na questão da autonomia de cátedra. É claro que eu não posso ir contra o perfil pedagógico. É claro que eu não posso ir contra. É claro, né? Eu sei onde eu estou trabalhando, com quem eu estou trabalhando, eu sou uma pessoa responsável, eu sou um profissional responsável. Agora, eu tenho ali a minha autonomia de cátedra, eu tenho isso, inclusive, assegurado pela LDB. Então, a depender como isso é feito, a depender do constrangimento que isso me causa, pode caracterizar, sim, o assédio moral. Certo. Nós tivemos uma pergunta aqui do professor Rocha, dizendo o seguinte, a cobrança de material fora do horário de trabalho e a obrigação de assistir lives da coordenação fora do horário é assédio moral? Professor, de novo, depende como isso é posto, né? Depende como isso é colocado. E às vezes eu me sinto até mal para. Eu posso só abrir um parêntese, por claro. exemplo, eu me imaginando nessa situação. Vamos supor que ali, todos os dias, às 23 horas ou às 22 horas, nós que somos mães, é o horário que nós estamos organizando a casa, preparando as coisas para o outro dia, né? Enquanto as crias já foram para a cama, eu ficaria extremamente
nervosa, porque ainda mais porque eu já tenho uma característica de ser uma pessoa ansiosa. Então, se vem essa cobrança o tempo inteiro, eu sou meio apurada, isso aí seria para ontem. E os professores têm características, não diria características, mas geralmente são ansiosos, né? Porque a gente trabalha sempre pensando livros para o ano que vem, material para outra semana. Se fosse uma vezinha só, aquele coordenador, aquele gestor chegasse para você e falasse: oi, Nara, tudo bem, querida? Eu sei que está fora de hora, mas assim, você poderia agilizar tal material para mim, por gentileza? Agora, se fosse aquele que já, como a gente recebe aí, vários prints, cobrando de uma forma incisiva, enfática, grosseira, aí, da minha parte, eu procuraria como assédio moral. Pois é, Eu queria um amparo nesse sentido. Porque você foi atingida na sua esfera íntima. Porque isso está te causando um mal-estar. Isso está te causando um desconforto. Isso está abalando a sua dignidade. Tá certo? É por isso que eu estava falando que às vezes eu não me sinto muito confortável para falar sobre determinados assuntos. Assédio moral, assédio sexual, porque eu sou uma pessoa muito bruta. Eu sou bruta em todos os sentidos. O pessoal aqui em casa fala que não sabe como a minha filha sobreviveu até hoje, porque eu não sei lavar o cabelo. Eu faço assim. Eu sou uma pessoa bruta. Eu sou uma pessoa bruta. Minha filha brinca que com 3 anos ela já sabia cortar as unhas dos pés e das mãos, porque ela fala que cada vez que eu ia cortar as unhas dela era, enfim. E eu tenho uma casca a minha meio... já até pinta as unhas, faz maquiagem, lava o cabelo. A minha resolveu ser independente desde muito cedo, porque ela sempre falou que eu sou muito bruta. A minha irmã fala que eu sou muito bruta. E às vezes eu acho que eu tenho uma casca meio grossa. Então, é aquela questão. Quando a gente fala em assédio moral, quando a gente fala em assédio sexual, é claro que eu tenho práticas que se caracterizam enquanto tal. Só que qual é a grande questão aqui? O quanto isso me afeta. Percebe? Então, você falou que você já ia ficar nervosa. E aí, se isso vai se colocando de forma reiterada, prolongada... Se fosse uma prática constante. Uma porque... vez, Não, principalmente no início da pandemia, por exemplo, nós estávamos nos adaptando, nós temos que reconhecer esse processo, os alunos estavam se adaptando, os pais, as mães se adaptando, enfim, processo de adaptação. Então, ali no iniciozinho, uma vez ou outra, né, dentro desse contexto, tudo bem. Agora, uma prática, se o tempo inteiro, grupos, por exemplo, tem instituições que têm 12 grupos. Tem 12 grupos e a coisa, desculpa a expressão, mas a coisa mói o tempo inteiro, 24 horas por dia, parece que o pessoal não dorme. Então, tem professor, por exemplo, que acorda às 5 horas da manhã, já tem mensagem do coordenador dele lá às 3:30 da manhã, às 4 horas da manhã, né? Então, aí a questão é essa, né? De novo, para a gente ter o assédio moral, eu tenho que ter essa prática prolongada e reiterada. Então, quando a coisa é esporádica, eu vou ter um problema para caracterizar esse assédio moral, tá certo? Agora, se é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, o que vai começar a acontecer? 11 horas da noite, chega uma mensagem de WhatsApp para mim, já vai me dar um frio na barriga, porque eu vou falar, pô, é o meu chefe pedindo que eu mande material. Só que aqui a gente também tem algumas outras questões, não é, Nara? A minha mãe era professora, e aí é muito engraçado, porque quando eu fui prestar vestibular, eu sempre conto essa história. Eu queria ter feito faculdade de História. E a minha mãe falou assim, não vai fazer faculdade de História. Você tá louca? Todo mundo aqui, eu, suas tias, seus primos, todos nós somos professores, você não tá vendo tanto que a gente sofre? Você vai fazer Direito. Porque Direito é uma faculdade interessantíssima, né? Não é um curso caro, como medicina, por exemplo, e é um curso que te abre um leque infinito de possibilidades. Eu posso ser juiz, eu posso ser promotor, eu posso ser procurador, eu posso ser analista do TRF, eu posso ser oficial, se bem que para alguns cargos você não precisa da faculdade de Direito. Eu posso ser advogada, eu posso ser N coisas. E pro azar da minha mãe, né, quando eu estava no segundo ano de faculdade, professora, se apresenta, o que você quer ser e tal. Pro azar da minha mãe, quando eu estava no segundo ano, eu falei, eu quero ser professora.
Eu passei a minha faculdade me preparando para ser professora. Tanto é que eu saí da faculdade, tive o privilégio de poder me dar um ano sabático, fiquei um ano lá em casa descansando, ócio criativo, e aí depois eu já passei no mestrado. Do mestrado eu já vim direto para a sala de aula. Eu quis descansar um pouquinho, tive a Cecília nesse meio tempo, já entrei no meu doutorado, sabe? Então, assim, eu advogo, eu gosto de advogar, mas 90% do meu tempo é destinado para a sala de aula. Porque eu sempre costumo falar que às vezes você não tá legal, às vezes você tá com dor de cabeça, você não tá bem. De verdade, eu chego na sala de aula, parece que faz assim, ó, foi embora. Eu costumo falar que sala de aula Exatamente. me alimenta, sabe? Mas enfim, para que eu falei isso? É porque a gente estava Mas é muito falando. importante fazer essa contextualização. O que a gente, por exemplo, na época da minha mãe, ela dava aula de manhã e à tarde. A minha mãe, ela era professora no estado, em São Paulo. Minha mãe saía da escola, ia para casa, acabou. Dava sexta-feira, deu o horário dela, sábado e domingo era dela. Mesmo porque você não tinha WhatsApp, você não tinha celular, você não tinha computador, o professor, o seu diretor, ele não ia te ligar no final de semana mesmo, porque tudo estava lá no prédio da escola, a não ser que fosse uma excepcionalidade. Hoje não. Hoje, com essa questão de rede social, com essa questão de celular, de WhatsApp, você não tem mais tempo. E me parece que você está sempre ali numa determinada bolha. Muitas vezes você não vê o que está acontecendo ao seu redor, porque você está nisso. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Ano passado eu achei que eu fosse ficar louca, porque foi isso que você falou. E uma amiga minha, psicóloga, um dia ela disse o seguinte, que ela também é professora, mas ela é em Ribeirão Preto. Ela falou assim, Nanda, nada é tão urgente que não possa esperar. Sobretudo quando nós estamos falando de relação de trabalho. A não ser que eu seja um médico, e aí, se o meu telefone toca de madrugada, é óbvio que eu tenho que atender, a nossa situação é outra. Então, voltando ali à pergunta do professor, eu entendo que deve partir de nós também essa questão. Olha, eu estou à disposição de vocês, tais horários. Você não pode cobrar de mim determinadas práticas em determinados horários. Porque se eu for muito doida, eu vou querer que isso me seja pago como forma de hora extra. O problema é que o professor, ele sempre levou trabalho para casa. Quando que você corrige prova? Quando que você elabora a prova? Quando que você elabora a aula? Então, a gente já não tem, por natureza, muito esse limite. Que, por exemplo, um determinado profissional que trabalha no comércio tem. Então, é muito comum que nós, professores, usemos os nossos sábados, os nossos domingos, para preparar a aula, por exemplo. Mas aqui a questão é, eu posso ser cobrada 11 horas da noite? Não. Para começar, que eu não estou 24 horas do dia à disposição. Mas já que o nosso tema é assédio moral, eu volto no que eu já comentei. Como que isso é posto? Isso está me humilhando? Isso está atingindo a minha dignidade? Isso está me trazendo problemas de ordem física? Então, é sempre essa questão. Parece que parece não, eu estou sendo muito repetitiva, né? Mas é porque, para que eu tenha essa caracterização do assédio moral, eu preciso trabalhar nesses termos. E para poder ficar claro também, né? O que a gente comentou no início. Para ficar claro o que é o assédio moral, quando você, enquanto indivíduo, sente que está sendo assediada moralmente. E aí, para a gente poder fechar, que já tem quase uma hora que a gente está conversando, hein? Nossa, passa rápido Existe demais. assédio moral entre os colegas? Existe. É estranho, né? Mas E quando existe. saber também que quando isso está acontecendo, quando a professora sabe ali que ela está sendo assediada, por exemplo, eu tenho uma colega que trabalha comigo há muitos anos, né, uma pessoa assim maravilhosa, e ela é evangélica, tá? Então eu noto que ela sofre muitas vezes aquelas piadinhas em salas de professores, e aí ela fica caladinha na dela. Eu, na maioria das vezes, rebato, porque eu sei que ela está sendo, né,
oprimida, ela está sendo constrangida, e esses contextos assim que a gente vivencia dia a dia caracteriza o assédio moral entre colegas, como que isso ocorre? É aquela história, né, Onara? A piada só é engraçada se todo mundo achar graça, né? É, Exato. enfim, eu particularmente, eu tenho pavor de piada homofóbica, eu tenho pavor de piada gordofóbica, porque assim, às vezes você tá lá achando super engraçado e tem uma pessoa que tá se sentindo extremamente humilhada ali do seu lado, né? Então, assim, eu parto desse pressuposto, piada só é engraçada se todo mundo realmente achar graça, né? E às vezes, olha lá, né? Porque às vezes você tem dois homofóbicos conversando, contando piada, morrendo de rir, e não é para ter graça, né? Porque, inclusive, a gente tem que trabalhar na perspectiva do crime, né? Enfim. Mas vamos lá. Existe assédio moral entre colegas? Sim, existe. É claro que, na maioria absoluta dos casos, o empregador, né, ou o superior hierárquico é o grande causador do assédio moral. Mas eu posso sim ter esse fenômeno, né, do assédio moral horizontal, que é o que a gente chama. Porque o que a gente vai ter? Eu vou ter o assédio moral interpessoal. O que é o assédio moral Nanda, interpessoal? coloca seu microfone assim, mas um pouquinho mais perto de você, eu acho que é isso. Não, mas aqui não é Tá? microfone, não é microfone, é fone. Ah, tá. Vê se melhorou, já tá no volume máximo. Melhorou. Tá, às vezes é porque eu me dobro. Mas, enfim, o assédio moral, ele pode ser, ele é interpessoal, né? O que é esse assédio moral interpessoal? É aquele que vai ocorrer de maneira individual, direta, pessoal, e aí eu tenho como finalidade prejudicar ou eliminar o profissional numa relação com a equipe. Agora, o assédio moral ele também pode ser institucional. O assédio moral institucional é quando a própria organização, quando a própria empresa, por exemplo, vamos pensar aqui na questão da sociedade empresária, quando a própria empresa ela incentiva ou tolera os atos de assédio, tá certo? Nesse caso do assédio moral institucional, é a própria pessoa jurídica que também se coloca na posição de autor da agressão, tá certo? Por quê? Porque ela, pessoa jurídica, por meio dos seus administradores, por meio dos seus coordenadores, dos seus diretores, vai se valer de meios organizacionais desumanos, tá certo? Para melhorar a produtividade. E aí eu tenho a criação de uma cultura institucional de humilhação e controle. É muito comum, por exemplo, a gente ver isso, de assédio moral institucional, quando eu sou bancário. Bancário sofre assédio moral demais, 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 demais. E aí a gente pensa nesse institucional porque a própria empresa vai criar essa situação. Mas estava falando para você, né? Que em regra o assédio moral ele é vertical. O que é esse assédio moral vertical? É quando eu tenho pessoas de níveis hierárquicos diferentes. Então, o meu chefe me assediando, tá certo? Esse assédio moral vertical, ele pode ser descendente ou ascendente. Descendente, o assédio é de cima para baixo. Os superiores assediam os subordinados. Ascendente, o assédio, ele é praticado pelo subordinado ou por um grupo de subordinados contra os chefes. Então, por exemplo, a gente vai ter uma nova chefe ali na nossa faculdade, e eu e você, a gente é daquelas professoras antigas, estamos lá, tem 36 anos, e a menina acabou de chegar. Aí vamos boicotar essa menina? Então, eu tô tendo um assédio moral, eu tô tendo um assédio moral vertical, só que esse assédio moral, ele é ascendente, ele é de baixo para cima. E eu também tenho o assédio moral horizontal, que esse horizontal ele ocorre entre pessoas do mesmo nível hierárquico, tá certo? Então, quando eu tenho essa questão, eu tenho, por exemplo, um assediador que vai promover uma liderança negativa naquele determinado grupo de pessoas. É muito parecido com o bullying, tá certo? Então, imaginemos que eu tenho ali na sala dos professores uma determinada pessoa que exerce uma liderança e toda vez que eu chego falam, porque vocês não estão vendo aqui, gente, mas olha, não sei se dá para ver, eu nem sei onde está minha câmera, eu sou toda tatuada, eu tenho 17 tatuagens. Vocês já imaginaram se toda vez que eu chego lá, eles falam, a bandida chegou? A marginal chegou? Porque tatuagem é coisa de bandido? E aí isso vai criando uma situação que eu não consigo mais ir até a sala dos professores.
Percebem que eu vou me intimidando, eu vou me colocando numa posição submissa, e aí eu vou adoecendo. Então, quando eu falo nesse assédio moral horizontal, eu tenho sim o assédio moral entre pessoas na mesma hierarquia, tá certo? E aí se assemelha muito com o bullying, tá certo? E aí eu tenho essa questão, tá certo? É muito interessante que, às vezes, esse assédio moral horizontal, ele pode decorrer, inclusive, de um ato patronal, porque ali o meu superior hierárquico, ele faz vistas grossas para aquilo, ou então ele, inclusive, estimula a rivalidade entre os seus empregados. Então, aqui, tendo em vista até o adiantado da hora, pode ter assédio moral entre colegas? Sim, o assédio moral horizontal. Tinha mais algumas perguntas aqui, mas relacionadas à questão do assédio sexual, que não vai dar para a gente fazer. Então, acho que nós vamos ter que futuramente aí termos mais encontros para poder conseguir responder todas as perguntas. Sim, Eu quero agradecer, tá, Fernanda, você pela disponibilidade. Eu sei que esse é um horáriozinho assim meio tenso para a gente. Eu estou vendo as meninas aqui mandando mensagem pelo meu WhatsApp comentando que elas estão preparando o jantar, né, as professoras, e estão assistindo a live. Eu quero agradecer a presença de todos os professores, dizer a vocês, né, na figura agora de diretora de comunicação, sei que o professor Railton, que é o nosso presidente, também pensa, né, dessa forma. Railton fica aí 24 horas por dia trabalhando, literalmente. O Simpro está né, aqui metaforicamente, de portas abertas a todas as professoras, a todos os professores. Nós estamos aqui lutando por vocês, lutando pela nossa causa, pela nossa classe e pelo nosso direito de vida. sim, e é importante denunciar, porque pode ser que hoje eu não seja vítima, mas amanhã sim. E nós temos vários canais, o Simpro tem os seus canais, e sim, Sara, aqui muitas vezes eu tenho o assédio moral horizontal, e muitas vezes esse assédio moral horizontal ele acaba sendo incentivado pelo patrão pelo simples fato dele silenciar, né? Muitas vezes esse silêncio ele acaba estimulando. Então, sim. Mas é isso, agradeço demais, passou muito rápido, mas eu acho que é isso. A gente pega e faz outra para falar de assédio sexual, se for o caso, tá bom? Com certeza. Gente, tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau. Beijos. E vamos nos cuidar, né? Beijo. Com certeza. Tchau, tchau, que não tem mais Tá. hospital para nós. Beijos. Beijo.